Aleluia, santo, santo és tu, Pai. Pai amado, Pai querido, eu venho falar contigo sobre a tua palavra. Usa teu vaso, Pai amado, para que traga a tua santa palavra, Pai. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui para te adorar. Oh, aleluia, para dizer que te amamos e obedecemos a tua palavra, Pai. Porque aquele que me obedecer será bem sucedido. E nós queremos ouvir a tua santa palavra, Pai. Que ela entre nos nossos ouvidos e more no nosso coração. Usa este vaso, Pai, que seja de ti, Pai amado. Que a partir desse momento não seja mais ele que fala, Pai. E sim o Senhor através dele, para nos ensinar, para dizer que nos ama, para dizer, filho meu, me obedece, porque eu estou com meus ouvidos atentos para as tuas orações. Mas se tu me obedecer e fizer a minha vontade, e como falaram muito aqui hoje, e tiver amor na minha obra, amor nos teus irmãos e amor em mim, como disse o pastor, até hoje Jesus está trabalhando. E nós temos que trabalhar todos os dias da nossa vida. Agradeço a oportunidade e a bênção desse Deus eu quero para todos. Glória a Deus. Quero chamar os queridos e amados irmãos nesta noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu tive muita alegria para mim, meus irmãos, poder uma vez mais estar junto dos irmãos. Graças primeiramente a Deus, também ao pastor Jesus, pela oportunidade, pela confiabilidade. Muito obrigado, pastor. Saúdo também alguns amigos, nosso irmão presbítero Jocely, meu amigo, meu irmão. Feliz em rever a irmã Cristiane, nossa amiga, nossa irmã. Pastor Aldori, nosso amigo também. Saudando os irmãos do altar. Eu saldo o povo. Amém, meus irmãos? Quero ser breve, meus irmãos, compartilhar uma palavra com os irmãos que age no meu coração, cuja palavra eu convido aqueles que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada. Já abra comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Amém, meus irmãos? Eu apanhei pro Bluetooth aqui, irmão. Não consegui conectar o fundo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos que encontraram, digam amém. Alguém consegue conectar aqui o Bluetooth para mim? Gentileza. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs sobre um vale de ossos secos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. E me disse o Senhor: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amém, meus irmãos? Podem tomar o seu assento em nome de Jesus, glorificando, exaltando o nome santo e poderoso do nosso Deus. Meus irmãos, o texto ao qual a gente fez menção bíblica é um texto onde Ezequiel, ele deixa bem claro, meus irmãos, não é necessário nós termos um conhecimento muito abrangente, muito aprofundado, para a gente entender a mensagem que o profeta está querendo nos dizer e o que ele está, em nome de Jesus, deixando aqui, meus irmãos, claro a todos nós. Ele vai dizer, meus irmãos, que a mão do Senhor veio sobre ele e levou ele para um vale de ossos secos. Quando a gente fala, meus irmãos, vale, a gente, em nome de Jesus, que é crente, que é cristão, que tem uma vida nos caminhos do Senhor, vale representa para nós, meus irmãos, um momento difícil. Vale representa para nós, meus irmãos, aquele momento onde a gente não quer. Em nome de Jesus, representa o sofrimento, representa a tribulação, representa choro. Vale representa, meus irmãos, aquele momento onde para nós se torna difícil. Vale representa, meus irmãos, para nós aquele momento que nos causa dor.
Todos nós sabemos disso. Em nome de Jesus. E aqui Ezequiel está querendo nos dizer que quem levou ele para um momento difícil foi o próprio Deus. Sabe qual é o maior erro, meus irmãos, que esta geração tem cometido? O maior equívoco é pensar da seguinte maneira: não, porque Deus, Ele é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. O equívoco inicia quando as pessoas pensam da seguinte maneira: não, porque se eu servir a Deus, se eu tiver uma vida no centro da vontade do Senhor, eu não vou ter luta, vai ser só bênção, só vitória, vai ser um mar de rosas. Só que aqui eu já começo aprendendo algo com o profeta Ezequiel. Ezequiel está dizendo que quem leva ele para o vale é Deus. Aí quando chega, meus irmãos, o vale na vida do cristão que pensa da maneira que eu disse, a primeira coisa, pastor Jesus, que falam é: não, porque é coisa do diabo, não, porque tem um levante, uma prova aí, que é coisa do inferno, é coisa de Satanás. Só que aqui nós aprendemos que muitas das vezes, ou refazendo a frase para os irmãos terem um melhor entendimento, na maioria das vezes, meus irmãos, quem pega o crente, quem pega o cristão e leva para o vale é o próprio Deus. É o próprio Deus. Tem pessoas que chegou aqui hoje pensando o seguinte: ah, mas essa luta é coisa do inimigo, é coisa do diabo. Eu quero dizer para ti o seguinte: Satanás, para ele poder agir na minha e na tua vida, é necessário primeiramente lhe passar, meus irmãos, pela permissão de Deus. E se Deus permitiu, é porque Deus tem um propósito para com isso. Felipe me prova pela Bíblia que Deus leva, em nome de Jesus, o crente para o vale. Felipe me prova pela Bíblia que Deus permite a aprovação. Eu provo o próprio Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Ele vai deixar dito para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. Eu vou repetir para os irmãos da glória. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas levante a tua mão que eu quero, em nome de Jesus, concluir o versículo. Jesus disse: vai ter luta, vai ter prova, vai ter vale, vai ter momento difícil, vai ter choro, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter levante, vai ter afronta, vai ter calúnia, vai ter perseguição. Mas o mesmo Jesus conclui o versículo dizendo: mas tem bom ânimo, porque ele amando na barraia sempre cadará. Porque eu venci o mundo. Irmãos, Ezequiel está dizendo que quem levou ele para o vale foi Deus. Repita comigo, completa para mim nesta noite. Ezequiel está dizendo que quem levou ele para o vale foi Deus. Foi Deus. Aí tem crente que vai pensar da seguinte maneira: tá, mas Felipe, qual a finalidade de Deus? Se Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, por que ele leva o crente para o vale? Presta atenção. Sabe por que, meus irmãos, que Deus permite o vale? Sabe por que Deus levou o profeta para o vale? Porque é muito fácil, pastor Aldori, levantar a mão e adorar a Deus quando tudo está indo bem. É muito fácil adorar a Deus, meus irmãos, quando as finanças estão uma beleza, quando o casamento está mil maravilha, quando em nome de Jesus a saúde está 100%, quando tudo vai bem na bonança. É fácil adorar a Deus, é fácil estar todos os dias de culto sendo o primeiro a chegar. Mas aí Deus me usa nesta noite para dizer o seguinte: eu quero ver em nome de Jesus quando a mão do Senhor ela vir sobre a tua vida e Ele permitir a enfermidade chegar. Eu quero ver tu adorar quando acabar o gás na tua casa. Eu quero ver tu adorar em nome de Jesus quando o dinheiro foi embora. Eu quero ver em nome de Jesus quando os teus amigos te viram as costas. Eu quero ver tu levantar a mão da glória a Deus no meio da luta, no meio da prova, no meio do vale. Ora pra canto, ora barraia, eu quero dizer o seguinte: na bonança todo mundo adora, quando tudo está indo bem todo
mundo adora. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer: eis que é chegada a hora. Que hora, Felipe? A hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Só adora no meio do vale quem é verdadeiro adorador. Eu vou falar, Jesus. O Espírito Santo, ele me revela nesta noite que chegou pessoas aqui não aguentando mais a luta. Tem pessoas passando por um vale terrível. Tem pessoas que chegaram aqui e estão dizendo: eu nem sei como eu consegui vir, mas continua adorando, continua dando glória. O Espírito Santo me revela que tem pessoas que não aguentam mais chorar de madrugada, no secreto, no oculto, mas não param de adorar, não param de glorificar, não param de levantar a mão e exaltar o nome do Senhor. Sabe por que tu não parou? Porque tu tem a essência de um verdadeiro adorador. Irmãos, presta atenção. A gente tem um grande exemplo num clássico da Bíblia Sagrada que todo mundo conhece, a história de Jó. Deus permitiu, meus irmãos, que Satanás tocasse em tudo de Jó, menos na vida. A Bíblia diz que ele perdeu família, a Bíblia diz que ele perdeu animais, plantações, em nome de Jesus, empregados, dinheiro, tudo, saúde. Só que a história diz que no pior momento da vida de Jó, ele estava, meus irmãos, tomado por, em nome de Jesus, uma enfermidade. E a Bíblia diz que uma lepra, umas úlceras tomaram seu corpo. A Sagrada Escritura vai dizer que lá está Jó, meus irmãos, assentado no monte de cinza e com cascos de telha. A Bíblia diz que ele coça, meus irmãos, aquela coceira insuportável. A Sagrada Escritura é clara quando enfatiza e nos diz, meus irmãos, que agora se aproxima a sua esposa, olhando para Jó, Jó louvando, adorando, engrandecendo no meio do vale, no meio da provação. A Bíblia vai dizer que aquela mulher vai dizer assim: ó Jó, por que tu ainda adora esse Deus, Jó? Jó, olha para a tua situação, Jó. Que Deus é esse que tu ainda louva e engrandece, que permitiu tu chegar nesta situação? Eita, se fosse eu, Jó, por que tu não vira as costas para esse Deus? Não amaldiçoa ele, não morre. A Sagrada Escritura vai nos dizer, meus irmãos, que agora Jó pinta os olhos nesta mulher assentada e ele vai liberar a seguinte palavra: mulher, mulher, como uma louca assim tu estás falando, nu eu vim do ventre da minha mãe, e assim eu voltarei. Levante a mão, levante a mão. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja bendito seja o nome do Senhor. Felipe, o que é ser um verdadeiro adorador? Eu aprendo com Jó que verdadeiro adorador não é aquele que adora pelas bênçãos, não é aquele que adora em nome de Jesus por dinheiro, não é aquele que adora em nome de Jesus esperando algo em troca. Mas Felipe, então, o que o verdadeiro adorador faz? Somente adora. Adora porque vive, vive porque adora, porque nasceu foi para adorar a Deus. Tem adorador, amor. Tem adorador, tem adorador. Deixa eu ver. Adore! Irmãos, presta atenção. Vai ter cristão que vai pensar assim: tá, mas Felipe, Deus é ruim porque ele leva para o vale. Presta atenção, os irmãos vão entender. No versículo 1 a Bíblia diz, Ezequiel escreve: veio a mão do Senhor sobre mim, o Senhor me levou em espírito para um vale. Ele está dizendo que Deus levou ele para o vale. Só que olha a coisa linda, meus irmãos, se a gente observar o texto. No segundo versículo, a Sagrada Escritura, é o próprio Ezequiel que diz que Deus levou ele para o vale e vai iniciar dizendo: eita, agora eu sinto graça nisso daqui. Quem está ligado vai pegar o mistério. A Bíblia diz que Ezequiel inicia o segundo versículo dizendo: o Senhor me fez andar sobre a face do vale. Tem gente que chegou aqui hoje pensando da seguinte maneira: eu
não aguento mais essa luta, eu não aguento mais, e agora eu vou perecer, eu vou morrer. Sabe por que tu não morre? Sabe por que tu não para? Sabe por que tu não larga tudo? É porque quem te conduz, quem te sustenta é a mão de Deus. É a mão de Deus. Tem pessoas que estão pensando assim, ó, eu não tinha nem vontade de estar aqui, olha só Deus fazendo eu louvar. Por que eu ainda estou louvando? Por que eu ainda estou pregando? Eu tenho tanta vontade de parar, e Deus está dizendo, é a minha mão que te sustenta. É a minha mão que te sustenta. É a minha mão que te mantém de pé. Samuel vai escrever, meus irmãos, no capítulo 7, no versículo 12, Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. Irmãos, eu não estou aqui pela força do meu braço, eu não estou aqui pelo meu saber, pelo meu querer, eu não estou aqui por mim. Tu não está aqui porque tu sabe, porque tu pode, porque tu é. Felipe, então, porque eu estou aqui porque Deus te escolheu, porque Deus te separou, porque Deus te levantou nesta terra. E se Ele levanta, Ele tem compromisso, Ele te mantém. Sabe aquele momento que tu chega e diz, eu estou sem vontade de orar, hoje eu desvio. Só que quando vê, tu está aqui de novo adorando, se quebrantando. É a mão de Deus. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 2, Ezequiel diz, e me fez andar sobre a face do vale. Deus fez ele andar. Presta atenção. Como eu falei, meus irmãos, Deus leva o crente para o meio do vale para dar experiência, vivência, para dar bagagem, para dar testemunho. E também, meus irmãos, para ver qual que vai ser a postura do crente diante da prova, para ver qual que vai ser o comportamento do crente diante do momento difícil. Porque, como eu falei no início, eu retorno a dizer, fácil é adorar quando tudo está indo bem. Quando as coisas estão lindas, maravilhosas, é fácil todo mundo estar junto adorando. Mas eu quero ver, em nome de Jesus, meus irmãos, quando Deus decidir separar o joio do trigo. Presta atenção, escute, escute. É no meio do dia difícil que Deus vai ver quem realmente é e quem não é. Porque a Bíblia vai dizer, e verás a diferença do que serve para o que não serve. Já nos ensina, meus irmãos, de forma paralela, que o verdadeiro é aquele que em nome de Jesus tem problema, tem, mas continua adorando. Mas Felipe, tu não sabe como é que está lá em casa. Eu sei, porque todos nós passamos por momentos difíceis. Talvez as lutas são em áreas diferentes. Talvez tu vence numa área que eu não venço. Talvez eu vença em outra área que tu não vence. Mas todos nós temos luta. Todo aquele que aceitou a Jesus, desceu as águas e entregou sua vida para Jesus, eu sinto em dizer, não estou amaldiçoando ninguém, mas eu sinto, porque isso é palavra, é verdade, a gente tem que pregar. Se não chegou o momento difícil, vai chegar, porque todos nós temos que ser provados para depois aprovados. A Bíblia diz, bem-aventurado é o varão que permanece firme diante da aprovação, porque depois de aprovado receberá então a coroa da vida. Irmãos, a Bíblia vai dizer no versículo 3, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Repita comigo nesta noite, sequíssimos. Sequíssimos. Não, em alto e bom tom, repita, sequíssimos. Sequíssimos. Olha o discernimento, meus irmãos, e o entendimento que o Espírito Santo me deu enquanto eu estudava essa passagem. Ezequiel, meus irmãos, ele poderia muito bem escrever, e eram muito secos os ossos. Só que ele vai usar a palavra, ele vai enfatizar. A Bíblia que eu estou, meus irmãos, é a versão NTLH. Se tu pegar uma versão tradicional, independente da tradução, a palavra vai ser sequíssimas, porque os ossos eram sequíssimos. E o discernimento que o Espírito Santo me dá é que a situação, o cenário em que o profeta Isaías se encontrava, meus irmãos, não era uma situação difícil.
Porque se fosse uma situação difícil, ele ia colocar os ossos estavam secos. E ele usou a palavra sequíssimos. Olha o discernimento espiritual. Então quer dizer que a situação era dificílima. Era uma situação, meus irmãos, que o Espírito Santo, debaixo da permissão, me permite aqui conjecturar, imaginar com os irmãos. Imagina, meus irmãos, o cenário era terrível. Era uma situação que fugia do alcance do profeta. Sabe aquela situação que tu já não sabe mais o que fazer? Agora, Jesus, o que vai ser de mim? O meu alcance já não alcança. A minha mão, Deus muitas das vezes permite a situação sair do nosso controle, pastor Jesus. Glória a Deus. Deus permite, meus irmãos, o cenário ser de luto, ser de perda, ser de fim, para ver qual que vai ser a postura do crente diante da tua situação. Eu sinto graça para falar isso daqui. O Espírito Santo, em nome de Jesus, me revela que Ele está falando com alguém aqui que chegou aqui hoje e está dizendo: mas Felipe, o homem diz que não tem mais jeito, o médico diz que não tem mais cura. Ah, mas falaram que eu não vou cantar, falaram que eu não vou pregar, falaram que eu não vou ser ninguém. Mas levante a tua mão nesta noite, que eu quero ser boca de Deus na terra hoje. Assim que diz o Senhor, quando tu fizer assim como Ezequiel, quando as coisas fugirem do teu controle, quando tu entender que tu não pode, que tu não faz, que tu não é, o Espírito Santo manda eu te dizer: faça como Ezequiel, confie naquele que escreve os teus dias. Entrega para Deus esta situação. A situação era dificílima. E é nesse momento, pastor Aldori, quando as coisas estão dificílimas, entenda que Deus está falando aqui. É quando as coisas fogem do nosso controle. A gente ora, pede confirmação para Deus. A gente pede uma direção para Deus. A gente pede uma resposta para Deus. Sabe quando o céu está de bronze? A gente ora, parece que a oração não sai do teto. Sabe aquele momento onde quanto mais tu pede resposta para Deus, mais Deus fica em silêncio? Sabe quando tu está perdido, não sabe mais o que fazer? Sabe quando tu te desespera, perde o volante, tu não sabe mais para onde ir. Tu não sabe mais para quem correr. Tu não sabe mais para quem pedir socorro. Esse é o momento que Deus está de braço cruzado te olhando. E agora, paz, vai me adorar da mesma maneira que tu me adorava quando tudo estava na palma da tua mão. Agora que eu quero ver se tu vai estufar o peito, se tu vai empinar o nariz, então glória a Deus. É agora que eu quero ver se tu vai dobrar o teu joelho no secreto, se tu vai... É agora! Agora eu quero ver se tu é penteca. Agora eu quero ver se tu é pentecostal, cheio do fogo, do mistério, do manto. É aí, pastor Jesus, que como diz o gaúcho, Deus separa os homens dos guris. É aí que Deus separa o joio do trigo. Por quê? Porque quem está na carne, quem está em nome de Jesus na aparência, quem está na emoção, quem está em nome de Jesus na onda do momento, está todo mundo secando. Quem está em nome de Jesus só de aparência, primeiro problema, Dio, abandona a Bíblia em casa, tira a roupa de crente e volta para o mundo de onde Deus tirou. Começa em nome de Jesus a faltar culto, falta uma semana, falta 2, quando vê, desvia, se afasta, não quer mais saber da igreja. Mas só que eu quero crer que eu estou pregando para crente nesta noite, que independentemente se Deus responde ou não, adora. Está tudo dando errado, não tem problema, eu adoro dando certo, e se está dando errado, eu adoro mais, caramba. Irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que é este momento que Deus vai provar. Repita comigo: provar. Deus vai provar a fé do profeta. Me prova, Felipe, prova. Olha só o versículo de número
3. E me disse o Senhor: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Olha a coisa linda, o mistério, irmão. É no momento que foge do nosso controle, é no momento que a gente já não tem mais o que fazer, aí Deus fica em silêncio e coloca em prova a nossa fé. Tem gente que chegou aqui nesta noite, eu vou falar porque o Espírito Santo me usa neste momento com graça. Eu estou sentindo uma autoridade para falar isso daqui. Chegou crente aqui hoje, está dizendo assim, ó: Felipe, eu já não sei mais o que eu faço. Felipe, eu não sei mais para onde correr. E Deus está dizendo: ei, filho do homem, tu crê que eu posso resolver esta situação? Alabrasuricai, ele é prominência. Tu crê que eu tenho poder, o domínio e controle de todas as coisas na tua. Tu crê? Porque a Bíblia também vai dizer que aquele que crer verás a glória de Deus. Olha como que um verdadeiro adorador age diante da provação, diante do vale. Irmãos, voltando aqui no versículo 2: e me fez andar sobre a face do vale. Ezequiel escreve, então quer dizer que se alguém fez ele andar, ele não queria andar. Porque se ele quisesse, ele ia dizer: eu andei sobre a face do vale. Mas ele não disse assim, ele disse: e me fez andar. Ou seja, ele está dizendo: Deus me fez andar. Ou seja, ele andou, meus irmãos, obrigado. Como assim, Felipe? Deus empurrou ele? Sim, presta atenção. Isso aqui é discernimento, é palavra revelada. Irmão, como eu falei, os ossos eram sequíssimos. Repita comigo: sequíssimos. Então a situação era aterrorizante. E debaixo da permissão do Espírito Santo, eu convido os irmãos a imaginar comigo. Ezequiel entrou no vale, ele olhou ao seu redor, eram muito numerosos, ou seja, eram muitos ossos, e estavam sequíssimos. Eu fico imaginando Ezequiel apavorado com a situação, sem saber para onde ir, tentando recuar. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não vou, não consigo, não posso. E Deus pegou, em nome de Jesus, botou as mãos nas costas de Ezequiel. Está com medo? Não pode, não faz, não é. É aí que eu vou fazer tu andar. Anda. Jesus. É a mão de Deus que te faz andar. Mas eu não consigo, Felipe. É aí que Deus te pega. Não consegue, é aí que eu te pego. Porque não tem que tu conseguir. Quem faz através de ti sou eu. Mas eu não posso, eu tenho medo. Em nome de Jesus, agora que eu vou te usar com medo mesmo. Esse é o temor de Deus. Quanto mais a gente se diminui, mais Deus nos usa. Mais Deus nos faz caminhar. Mais Deus nos faz andar. Mas Felipe, a situação não permite, não tem problema. Deus te usa no meio deste vale. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel, meus irmãos, depois da pergunta de Deus, poderão reviver estes ossos? Ele vai olhar para a situação e vai dizer assim: Senhor, já fugiu do meu alcance, fugiu do meu controle. Senhor, eu não posso, eu não faço, eu não sou, mas eu sei a quem eu sirvo. Se tu quiseres, Pai, eles vivem. Se tu não quiser, eles não vivem. Tu sabes. Ele vai entregar a situação nas mãos do Eterno. Sabe o que Deus está revelando ao meu coração e ministrando através do Espírito Santo para eu pregar para os irmãos? Esta situação tem te tirado o sono. Esta situação tem te preocupado. Mas levanta a tua mão, que eu quero ser profeta nesta noite para a tua vida. Levante a mão com fé para receber. O Espírito Santo manda eu te dizer o seguinte: perdeu o controle, perdeu o domínio, já não tem mais o que fazer. Entrega nas mãos do Senhor. Me prova pela Bíblia, prova. O salmista vai escrever no Salmos de número 37, versículo de número 5: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega, pega na mão, pega na mão desse irmão que está do teu lado, pega na mão dele, pega, pode pegar. Seja profeta nesta noite, sacode a mão dele, sacode
Senhor. Diga, entrega para o Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Irmãos, Ezequiel vai entregar a situação na mão do Senhor. Senhor, tu o sabes. Se tu quiser, tu faz. Se tu não quiser, tu não faz. Tu é Deus. Porque assim age um verdadeiro adorador. Senhor, se der certo, Deus. Se não der, não deu. Eu vou continuar adorando. A Bíblia diz que debaixo, ou seja, após, melhor dizendo, após esta atitude de fé de Ezequiel, Deus vai dizer, é adorador. Deus vai derramar, meus irmãos, no versículo de número 4. Repita comigo nesta noite: poder. Não, em alto e bom tom como profeta, diga poder, autoridade, unção sobre a vida do profeta, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus vai olhar para ele e vai dizer assim: agora tu agiu com fé, eu digo para ti, profetiza sobre estes ossos. Deus vai dar poder, autoridade e unção para o profeta. E vai dizer, profetiza sobre estes ossos. Eu quero dizer para ti que perdeu o controle da tua casa. Eu quero dizer para ti que perdeu o controle do teu casamento. Eu quero dizer para ti que perdeu o controle das tuas finanças, da tua saúde, do teu ministério. Eu quero dizer para tu que está num vale terrível. Talvez hoje tu não sabe o que fazer, não sabe mais para onde ir. Deus me usa para dizer o seguinte: no momento que tu agir com fé e entregar na minha mão, eu derrubo poder, unção e autoridade sobre a tua vida, para te olhar para este vale e dizer: vivereis. Vivereis. Eu derramo nesta noite em nome de Jesus poder e autoridade para te olhar para a luta, olhar para a prova e dizer: eu não aceito, eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Só que presta atenção. Eu vou falar porque a Bíblia não para. Vai apertar um pouquinho aqui. Irmãos, o que eu mais tenho visto hoje em dia, eu vou falar, Jesus. É homem, mulher, dizendo: eu sou profeta, eu sou profetisa. Assim te diz o Senhor, Deus vai te dar uma casa, vai te dar um carro. Vou falar. Porque Deus vai em nome de Jesus prosperar na área financeira. O que mais tem em nome de Jesus, vou falar, é profeta da prosperidade. Hoje em dia. Revela CPF, revela nome completo, a conta bancária. Só que presta atenção, pastor Jesus. A diferença de um profeta ordenado verdadeiramente, repita comigo, verdadeiramente, por Deus. Veja, Deus vai dizer profetiza, só que Deus não vai dizer assim, viu, profetiza, para o profeta Ezequiel sair profetizando o que ele quer por aí. Deus não levantou ninguém para profetizar CPF, RG. Olha o que a Bíblia diz, é Bíblia. Não concorda, arranca essa parte da Bíblia aqui, se não concorda, está escrito. Olha só o versículo 4. Disse o Senhor: profetiza para estes ossos. Porém, olha aqui para mim, diga a eles o seguinte: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Felipe, eu não entendi o melhor e vou mais profundo para os irmãos entenderem. Deus está dizendo: eu levanto o profeta, mas é profeta que faça segundo a minha palavra. Estou repetindo esta noite para te aumentar o nível da tua glória. Deus disse para Ezequiel: profetiza, mas diz para ele segundo o que eu te disser. Levante a mão que eu vou falar isso daqui. Quem gosta de palavra, quem gosta de Bíblia, vai glorificar. Deus está dizendo: eu não levantei profeta para revelar o CPF, o RG. Em nome de Jesus, a maior revelação, a maior profecia ainda continua sendo a palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Mas Felipe, tu não vai me revelar nada hoje, vou. Quer que Deus fale contigo? Abre a Bíblia. Ai, Jesus, fala comigo, e Deus está dizendo: aqui está a minha palavra. Olha para esse irmão, vou falar, Jesus. Vou fazer conforme a tua ordem. Olha para esse irmão que está do teu lado, olha para ele, olha para ela. Mas olha na bolita do olho dele, olha aí, pode olhar, pode olhar. Olha com cara de profeta. Diga assim, ó, a maior. Não, pelo amor de Deus, unção, autoridade.
Diga, a maior revelação ainda é a palavra. É a palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Eu posso cantar, eu posso, em nome de Jesus, fazer o que tiver que fazer, dar lugar, expulsar demônio. A gente pode dar lugar e deixar Deus nos usar. Deus vai nos usar. Mas eu quero te dizer que o que dá estrutura, o que dá alicerce, o que ainda cura, que liberta, que transforma, que resgata, que salva, ainda é a palavra. Aleluia. É a palavra, é a palavra, é a palavra. A Bíblia diz, meus irmãos, que depois que Ezequiel, ele age com fé, entrega para Deus, Deus derrama sobre ele poder, autoridade e unção para ele profetizar sobre o vale. A Bíblia diz que eram só cadáveres, e eu já estou encerrando. A Bíblia diz que Ezequiel vai fazer conforme